Bom dia, paz de Jesus, amor de Maria, iniciando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia, como a gente sempre deseja para a nossa vida, te louvando, Senhor. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que eu tenho. Louvo por sua bondade, onde eu reconheço, Senhor, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos, o meu agir, o meu proceder, a minha vida, Senhor. Ao seu comando, inclino todo o meu agir, meu proceder a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, como é bom a gente começar assim a nossa semana, o nosso dia, se colocando na presença de Deus, anunciando a palavra de Deus com a nossa vida, mas primeiramente nós precisamos viver essa graça recebendo desse nosso Senhor a graça da convivência com Ele e a graça do amor restaurado, do amor restituído, do amor da unidade, aonde que eu me uno com Deus e este amor e esta graça faz eu transbordar e eu viver isso no meu testemunho de vida, na minha vida cotidiana, no meu trabalho, aonde eu estiver. A presença de Deus tem que ser real na minha vida. Nós vamos estar vendo hoje no Catecismo, dando continuidade, né? Nós estamos falando sobre a ação e o agir. Nós falamos sobre a intenção na ação, ação de graça, ação da igreja, ação da Trindade, ação de Cristo, ação de Deus. Agora nós vamos ver a ação de evangelização, o Catecismo número 900 e número 905. Depois nós vamos ver a ação do Espírito Santo em Maria, ação ética, consciência, ação humana, ação litúrgica, ação moral, ação pastoral, ação social. E aí nós vamos, né? Mas hoje nós vamos estar vendo a ação da evangelização. Catecismo no parágrafo 900 e 905. Vamos lá? Parágrafo 900. Uma vez que, com todos os fiéis, os leigos, são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Então nós leigos, eu, você, querido irmão que está ouvindo, talvez você seja um missionário, mas o leigo, diante do seu agir, no seu cotidiano, você que tem o sacramento do casamento, você que é um jovem, um homem solteiro, e você está vivendo essa graça desse batismo ali quando criança e a confirmação. A confirmação é toda aquela caminhada, aquela preparação desde o meu 1 aninho de idade, desde aquele momento que eu nasci, com os meus pais e padrinhos que ficaram responsáveis para me levar na fé. Eu caminho na fé até os meus 15 anos, 16 anos, para que eu possa ser encarregado de anunciar aquilo que eu presenciei do amor paterno, dos padrinhos, da minha vida cotidiana, e ali no batismo, ali na confirmação, na Eucaristia, e aí todos nós somos encarregados de anunciar. Depois, em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações. Então esse direito meu e seu, onde nós podemos fazermos ele individual, como por exemplo, estou fazendo agora, ou agrupados. Então nós vamos estar vendo isso. De trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida. Então o nosso trabalho hoje aqui é que essa mensagem divina seja reconhecida. De que forma? Através do anúncio ou do meu testemunho de vida. Trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho
e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, na comunidade da igreja, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, ou mais das vezes, obter o seu pleno efeito. Então a resposta está na ação da comunidade. Então, diante da ação da comunidade está o seu pleno efeito dessa evangelização, diante da unidade com a comunidade. Então, a unidade com a comunidade, onde que resplandece a união, é o pleno efeito. Já no parágrafo 905, continuando esse mover de Deus através do catecismo, junto com a igreja, que é junto com a igreja através da palavra de Deus, os leigos exercem sua missão profética. Então, todos nós exercemos uma missão. O que é uma missão profética? Os profetas escutavam a Deus e eles anunciavam. Então, a nossa missão profética não é ficar profetizando, por exemplo, palavras que Deus falou, mas não sendo Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que ter um discernimento. E esse discernimento vem através do ouvir, da escuta, do silêncio, da continuidade daquela situação. E aí nós caminhamos junto com a igreja, junto com o mover da igreja. Não sejamos contra. A tua profecia não pode ser contra o catecismo. Por exemplo, você não pode anunciar a palavra de Deus, sendo que não está contradizendo a própria palavra de Deus ou o próprio ensinamento da igreja. Então, por isso que nós estamos estudando hoje o catecismo. Então, essa profecia tem que estar de acordo com a igreja, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Aqui está o complemento da palavra. O evangelho, a palavra de Deus, é lido junto com a igreja, diante do Espírito Santo, a mesma fé, a mesma unidade, o mesmo entendimento. Você lembra que quando o Espírito Santo desce ali junto com os apóstolos reunidos, e eles todos falavam a mesma língua? Então, é essa mesma linguagem. Um fala, todo mundo entende, todo mundo compreende que nós precisamos vivenciar o anúncio da palavra dentro da igreja, na minha casa, com os irmãos, nesta unidade. Às vezes vai ter algumas divergências do entendimento dentro da igreja? Sim, mas ela finaliza aqui, no catecismo. O que o catecismo está dizendo? O que está dizendo aqui? O que diz toda a tradição da igreja? Está aqui. Catecismo da Igreja Católica. Isto é, o anúncio de Cristo pelo testemunho da vida e pela palavra. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo, feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Aqui, irmão, é muito importante. Nós vamos ver na palavra onde que está esse direcionamento. Então, nós vamos dar um testemunho de vida. Como? Eu estou vivendo Cristo dentro do meu coração? E através da palavra, eu estou anunciando a palavra? Nós possamos entender assim, o anúncio da palavra é Deus falando. Ele está falando, está aqui escritinho, vamos ler a palavra junto com a igreja, entender, anunciar, viver. Agora trazemos para a nossa vida. Já tive discernimento junto com a igreja, eu trago para a minha vida. O lecto divino, que nós vamos fazer daqui a pouco, é isso. Nós vimos ontem no próprio aqui mover do catecismo. Então, o momento da oração, o momento do discernimento, junto com a igreja, caminhando junto, aí eu trago para a minha vida. Aí eu dou testemunho. A partir deste momento, o meu testemunho é aonde? Dentro da minha casa, primeiro, porque é ali dentro. Segundo, na comunidade, no trabalho, no dia a dia. Terceiro, numa confraternização da comunidade. E ali nós damos os testemunhos vivos, né? Então, é naqueles momentos festivos da igreja, é naquele momento que você está lá colaborando, naquele momento que você está lá vivenciando. Eu estou sendo obediente. Por exemplo, hoje na nossa igreja, por exemplo, nós não podemos hoje... Foi proibido a cerveja hoje, a bebida alcoólica numa festa de igreja. Será que eu estou sendo obediente a isso? Será que eu vou na festa, tento enganar Deus, né? Entro com aquela latinha lá, com a coquinha e com a cerveja. Se teve um mover todo da igreja, tinha algum sentido, certo? Então a igreja pensou o quê? Não só naquele que bebia, que podia se esbanjar. Ela pensou naquela família que era destruída pela igreja. Naquela família que foi destruída pelo álcool. Então a igreja, vendo essa necessidade hoje, ela falou, não, vamos nos abster dessas festas para que o povo tenha um conhecimento do que eles estão fazendo. Não é uma proibição que é proibido por Deus, porque Deus não proibiu o álcool, mas proibiu a embriaguez. E por entendimento disso, os sacerdotes, a igreja, hoje movendo, entendeu que esse mover está fazendo mal para as famílias. E eles olhando a igreja de Cristo, olhando o mover de cada um, eles entendem assim, não, vamos parar.
porque o povo não entendeu a mensagem de Deus. Então nós temos que recuar, nós temos que entender, viver esse puxão de orelha, e aí depois, quem sabe, né, retornar, se você tomar aquele líquido somente o necessário, não para se embriagar, não para chegar em casa quebrando as coisas, não para chegar em casa destruindo família, não chegar em casa para trair na sua esposa bêbada, embriagado, sem saber, na própria festa, né? Então, todo esse mover, irmão. Por isso que a evangelização também na comunidade, a evangelização tem que vir de nós, o anúncio vem do teu testemunho. Esse é um testemunho que eu estou dando exemplo aqui. O anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Anunciou, vivi. Nós leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Nas condições comuns dos séculos. Então, irmãos, a palavra vai continuando, vai andando, nós vamos vivenciando. E esse testemunho de vida, a nossa ação no mover de Deus hoje, na evangelização, nós leigos, os sacerdotes, todo esse mover da igreja junto com Cristo, a palavra de Deus, todo é voltado para essa palavra que nós vamos ver agora. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 5. Mas lá em cima o título está dizendo assim na palavra: Cristo a pedra angular. Você já ouviu dizer que Cristo é o único intermediador? Vamos começar do 1. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave o Senhor. Que palavra diz tudo, né? Agora diz aqui: achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. A nossa única pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus. Olha só. E quais outras pedras vivas? E quais outras pedras vivas? Então tem outras pedras. Vós também vos tornais os materiais deste edifício. Diante do edifício de Deus, diante dessa pedra angular, nós somos o corpo místico de Cristo, como Paulo diz em Coríntios. A essa pedra angular, e nós fazemos parte desse edifício. Cada um de nós é uma pedrinha, é um mover de Deus, é unidade na igreja. Desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Essa palavra, irmão, eu tirei aqui entre o parágrafo 900 e 905, que é o parágrafo 901. Eu vou ler para a gente encerrar aqui com o mover da igreja. A igreja explicando essa palavra. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permite ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces, iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticamos no Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5, acabamos de ler. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai como a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia, e assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Que lindo! Então, a minha santidade da minha vida é um culto de adoração a Deus. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Daqui a pouquinho, Café com Jesus. Um abraço. Um grande abraço.